Olá, eu sou o Paulo, eu sou estudante de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira, sou um dos integrantes do HomeBio e vou falar hoje uma aula para vocês sobre alimentação, mas antes de eu começar, já deixe o seu like, já deixe o seu comentário sobre alguma dúvida que aparecer aí durante a minha apresentação. É, Já compartilha. E é isso, vamos lá, gente. A minha temática são as adaptações dos animais para alimentação, tá? Aqui a gente já tem dois exemplares de dois grupos diferentes. Nós temos um gato e um cavalo. A gente consegue observar a diferença já na porta de entrada do alimento no corpo. Os dentes, por exemplo, do gato são bem diferentes do que a gente está observando no do cavalo, certo? O tamanho deles, o jeito que eles estão organizados na boca, diferente. Ou seja, isso já denota pra gente que eles comem coisas distintas, ok? Mas por que isso? Por que isso acontece? A diversidade biológica é muito grande, né? Ocorreu durante um grande período da história evolutiva aqui no planeta Terra. O planeta Terra, ele também mudou bastante. Ele se moveu, as suas placas tectônicas, separou espécies, ocorrendo especiações, então surgindo novos nichos, né? Então, foram muitos os eventos que foram responsáveis por determinar essas características nos animais, tá bom? Mas por que se alimentar? Por que que a gente precisa se alimentar? A gente precisa de energia, a gente precisa de nutrientes, tá bom? Esses nutrientes vão dar a nossa nutrição, como o nome já diz. Então, eles estão disponíveis para a gente e para os animais é, na forma integrante aos alimentos, tá bom? Estou falando animais, né? Porque eu vou focar em vertebrados, vou falar sobre alguns metazoários basais, mas vou focar em vertebrados, tá bom? Então, a assimilação dos nutrientes pelo organismo, ou seja, a passagem para as células do corpo, seja direta ou feita com a participação de algum sistema especializado de distribuição, ela é feita por difusão ou outra forma de transporte através de membranas celulares. Essa é a temática, é uma das temáticas de biocelular, tá? Pescar aí pela memória. A alimentação por ingestão é uma característica geral dos animais. Essa forma de nutrição difere da que é verificada nas plantas, da que é verificada nos fungos e nos procariontes, sendo encontradas apenas em certos protistas heterótrofos que ingerem o alimento pela forma de endocitose, ok? Nesses casos, a digestão do alimento ingerido ocorre dentro da célula, falando-se em digestão intracelular. Quando a digestão ocorre fora da célula, o nome é extracelular, ok? Vamos falar agora sobre os metazoários basais, como era lá embaixo, né? Antes de chegar no grupo maior. Aqui temos os poríferos. Os poríferos, eles são as esponjas. Eles são animais aquáticos que eles vivem fixos no substrato. Eles são sésseis, eles não se movem, eles ficam lá, sempre no mesmo lugar, tá? A maioria desses animais eles vivem em ambiente marinho, mas há representantes deles em água doce. Eles são filtradores, ou seja, eles vão promover uma circulação orientada de água dentro do corpo. A água penetra pelos poros, passa pela espongiocele e sai pelo ósculo, ok? Eles não têm cavidade digestória, o alimento é capturado e digerido por células individuais. As esponjas não têm boca, não têm ânus e não têm tecido verdadeiro. Tá bom? Os primeiros animais que possuem os tais tecidos verdadeiros são os quinidários. Eles são animais aquáticos, encontrados em água doce, em água salgada, sendo que a maioria das espécies deles é marinha. Diferente das esponjas,
esses animais eles destacam-se por apresentarem os tais tecidos verdadeiros. São os primeiros que têm a cavidade digestória e eles possuem uma abertura para o exterior do corpo, que é a boca. Por ela o alimento é ingerido e os restos da digestão são liberados, tá? A cavidade digestória nos quinidários recebe o nome de gastrovascular, porque além de atuar na digestão extra e intracelular, participa da distribuição de alimento no corpo. Um filo parecido são os plateumintos. A cavidade digestória está presente na maioria dos grupos, e assim como nos quinidários, é responsável pela digestão extra e intracelular do alimento e pela distribuição do alimento digerido no corpo, na qual essa vai ser facilitada pela intensa ramificação. Nos plateumintos também não há ânus e só tem boca. A gente vai conseguir ver aqui. Aqui eu tenho uma hidra, uma planária e uma minhoca. A hidra é um quinidário, planária é um plateuminto e a minhoca é um anelídeo. A gente consegue ver a cavidade gastrovascular que eu citei, consegue ver o trato digestório ramificado que eu citei também ali na planária. Só que na minhoca a gente já está conseguindo ver boca e já está conseguindo ver ânus, certo? Na evolução, surgiram os animais que apresentam além da boca o ânus. A partir desse momento, estabeleceu-se um tubo por onde o alimento passa em só um sentido, da boca para o ânus. Essa condição, ela propiciou uma especialização desse tubo em algumas regiões, como o esôfago, o estômago e o intestino. Cada um deles tem sua função específica nesse processo digestivo, ok? Então, já que a gente teve essa ideia, vamos entrar nos grandes hábitos alimentares, certo? A gente tem, por exemplo, os carnívoros. Os carnívoros a gente já consegue observar a dentição. É uma dentição bem específica. Aqui na frente a gente tem os dentes incisivos, que são responsáveis por cortar o alimento. Nós conseguimos observar os canídeos não, os caninos. Os dentes caninos, eles são finos, pontiagudos, grandes e curvados para trás, que são responsáveis por prender o alimento, o alimento, a presa, e não soltar, entendeu? E eles também rasgam o alimento, e os molares, que são os de trás, eles vão triturar, tá bom? É... No caso do intestino dos carnívoros, ele é mais curto, apenas 3 a 4 vezes o comprimento do corpo, que é uma condição vantajosa para eles, porque a carne ela é mais facilmente digerida do que os vegetais. Entendeu? Uma adaptação interessante que eu trouxe para vocês é também na questão muscular. Para a gente abrir e fechar a mandíbula, a gente tem um arranjo de músculos aqui na nossa cabeça, a mesma coisa com os animais. Dentro do grupo dos carnívoros tem aqueles que são mais específicos, por exemplo, em uma imagem aqui, esse crocodiliano de focinho bem comprido é um gavial, gavial indiano. É o Gavialis gangeticus em nome científico. Do outro lado a gente tem o Alligator mississippiensis, ou o Alligator americano, tá bom? A gente consegue ver que o focinho do gavial ele é bem fino. Então, ele é bem específico. A alimentação dele é específica. Ele é piscívoro, ele come peixes. Então, o arranjo de musculatura presente no gavial, ele tem que ser diferente. Ele tem que promover uma agilidade dele, porque a presa dele é bem mais rápida. Então, é diferente o arranjo de musculatura do gavial para o alligator, porque no alligator ele precisa de uma força de mordida maior para poder resistir às torções da presa enquanto ele está capturando, entendeu? E o gavial ele precisa de agilidade para conseguir se alimentar, certo? Essa é uma adaptação interessante também. Aqui a gente tem alguns exemplos de carnívoros que são os caninos
que são os caninos, que são os canídeos, que são os felídeos, certo? Mas aí você vem me falar que, sei lá, o seu cachorro come jiló, alface. Mas aí já é uma outra questão. Aí a gente entra no caráter de domesticação, da convivência desses animais com o ser humano, então isso daí é outra coisa, tá bom? Mas são carnívoros. Agora a gente vai falar sobre os herbívoros. A gente consegue ver, né, ali no crânio, como os molares responsáveis por triturar o alimento, eles são bem grandes, né? Então, a gente também consegue observar aqui, né, na imagem do meio, que os herbívoros eles têm o intestino maior. Nos herbívoros ele pode atingir 28 vezes o comprimento do corpo, entendeu? Pois os alimentos vegetais eles são de difícil digestão. Então, quanto mais tempo eles permanecerem no interior do intestino, maior vai ser a eficiência desse processo. Aí aqui a gente tem também o fato da celulose, né, ser presente nos vegetais. E então, quando a celulose ela é ingerida, ela não é facilmente digerida. Apenas alguns herbívoros digerem a celulose por ação de bactérias que vivem em mutualismo no trato digestório. Nesse tipo de relação, os micro-organismos eles recebem como vantagem um ambiente favorável à sua sobrevivência e alimento para suas atividades vitais. O animal, por sua vez, tem a vantagem de aproveitar o produto da digestão da celulose, certo? Que é o caso de cangurus, coelhos, enfim. Eles possuem a primeira região do intestino grosso, o seco, muito desenvolvida, lá que vivem as bactérias que degradam a celulose. Aqui na outra imagem, nós temos, né, no caso, os ruminantes, como bois, enfim. Essas bactérias elas vivem associadas ao estômago, tá? Nesses animais, o estômago é grande, subdividido em 4 compartimentos. A gente chama eles de rumen, retículo, omaso e abomaso. Em bois e vacas, o alimento ingerido entra primeiro no rumen e depois no retículo. Nesses dois compartimentos, as plantas ingeridas elas são amassadas por ação da musculatura do estômago e ocorre a digestão da celulose pelas bactérias que vivem ali, tá? Parte da celulose digerida é absorvida no rumen. Periodicamente, o alimento é ruminado, ou seja, ele é regurgitado, vai voltar na boca, onde é mastigado novamente e aí ele vai ser deglutido. Quando bem triturado, ele passa para o omaso, onde há absorção de água, e deste para o abomaso, onde ocorre a parte da digestão que se dá por ação de enzimas produzidas pelo estômago do ruminante. O alimento, então, depois de todo esse processo, vai ser encaminhado para o intestino. Aqui a gente consegue observar alguns herbívoros, tá? A gente tem os bois, nós temos os cavalos, os girafas, os coelhos, enfim. De acordo com a linha evolutiva, né, os herbívoros eles podem ter surgido de um ancestral que era frugívoro. Eu não comentei sobre as dietas especializadas dentro desses grupos, tipo os piscívoros dentro dos carnívoros. Então, os frugívoros nos herbívoros são aqueles que se alimentam de frutas. Então, o seu ancestral ele se alimentava de frutas, ele era frugívoro. E assim, né, foi surgindo de acordo com a evolução biológica esses outros táxons animais. Tá bom? Aí chegamos nos animais que são onívoros. Os animais que são onívoros são aqueles que possuem uma dieta mais generalista, compostas tanto de carne quanto de vegetais. Tudo nos onívoros é meio a meio. Eles possuem, né, os dentes característicos, os caninos, os incisivos ali que vão cortar o alimento, os pré-molares, os molares que vão fazer a trituração.
é, o, o intestino, né, vai ser médio, não vai ser tão curto quanto os carnívoros, não vai ser tão longo quanto somente os herbívoros. Então, ele é uma média, ele faz um meio termo dentre esses outros dois, tá bom? Um grande exemplo, né, de animais onívoros somos nós, somos os seres humanos que temos a nossa dieta completamente variada. A gente consegue comer desde carne até vegetal, enfim. Somos os maiores exemplos, os exemplos mais fáceis de explicar, tá bom? Bom, eu tirei desse livro essas informações, algumas outras informações, né? A gente já tinha alguma ideia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza vai aparecer algumas dúvidas. Por exemplo, por que eu não falei de saliva? Mas saliva é um assunto para, né, outro, uma aula específica de sistemas, que aí você cita certinho, que se focar basicamente nos dentes, que se focar basicamente também no formato do intestino, nos músculos, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês comentam aqui que eu vou ver, eu vou responder vocês da maneira que eu puder e compartilhem e espero que isso ajude vocês de alguma forma, tá bom? Obrigado por prestigiar a gente e é isso, tá? Qualquer coisa pode me chamar. Tchau, tchau.